Olá, eu sou o Bruno Marques, sou professor discursiva, de técnicas discursivas do Você Concursado, e hoje a gente vai falar sobre a PRF. E para isso a gente vai ter um bate-papo aqui com a inspetora Maria Alice, que é ex-diretora geral, né, da Polícia Rodoviária Federal. Então seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. O objetivo da inspetora aqui hoje é falar um pouquinho sobre a carreira, porque ela galgou aí todas as etapas até chegar no cargo mais alto, né? Então ela vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente e também falar um pouco sobre o concurso da PRF, né? O concurso que está na área aí. E para a gente organizar melhor aqui, a gente selecionou algumas perguntas dos nossos alunos. Já peço desculpa porque foram muitas perguntas, então a gente teve que dar uma filtrada, mas eu acredito que essas perguntas aqui elas já esclarecem aí a maioria das dúvidas, né? Para começar, a gente sabe que o concurso vem com um subsídio inicial de R$ 10.000, né? Mais uns quebradinhos aí. E além dessa remuneração, quais são os outros benefícios de um policial rodoviário federal? Olha, eu acredito que tem muitos benefícios, mas um dos, digamos, que eu posso destacar é a questão da própria carreira em si, né? Ela é uma carreira totalmente diferenciada das outras carreiras policiais, primeiro porque ela é carreira única, ou seja, sendo carreira única, todos têm condições de chegar ao mais alto nível da instituição. E em 2014, a nossa gestão, nós conseguimos trabalhar num decreto presidencial, que foi 8282 de 2014, que ela estabelece essa diferenciação nas carreiras de polícia. A avaliação para que a pessoa suba, tanto de padrão quanto de classe, ela deixou de ser uma avaliação que normalmente nas carreiras públicas são mais subjetivas e passou a ter critérios muito mais técnicos, ou seja, procurando qualificar melhor até o tipo de serviço prestado pelo servidor à sociedade. Então, ele tem, por exemplo, que eu acho que é um grande diferencial, ele tem que, durante o período que ele está trabalhando, servindo dentro da Polícia Rodoviária Federal, ele é pontuado de acordo com a fiscalização que ele faz. E essa fiscalização, ela tem que atingir os objetivos estratégicos da instituição. Ou seja, digamos, falando aí em indicadores estratégicos, a questão mais importante do papel do policial rodoviário federal é a diminuição de mortes nas rodovias federais. Então, de acordo com o tipo de fiscalização que ele faz, ele é pontuado. Além disso, durante o período, ele é capacitado permanentemente, ele tem que ter formação, capacitação, que também pontua ele, feito testes físicos, né, que ele precisa estar sempre bem fisicamente. Por exemplo, também faz muitas capacitações voltadas para a questão do uso do armamento como um todo. Enfim, ele tem várias capacitações e vários tipos de avaliação. E essa avaliação deixou também de lado um critério muito usado nas carreiras, que é a questão da antiguidade. Ou seja, qualquer servidor, ele não é necessariamente que ele tenha que ter tempo de serviço para chegar lá no final da carreira. Não, isso não é necessário. Ele tem que ter realmente resultados que cheguem num patamar de resultado para que ele possa subir tanto no padrão quanto na classe. Então, veja, é uma forma que nós encontramos de valorizar o bom servidor. Aquele que continua treinando, que continua empenhado no serviço, então ele tem mais oportunidades na carreira, né? Ou seja, quem for entrar hoje na instituição da Polícia Rodoviária Federal não pode achar que aquilo ali é um cabide de emprego.
ele vai ter que entrar lá e trabalhar. É uma carreira e tanto. É uma Né? carreira. E você que já chegou no posto mais alto, como diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, o que você vê assim, de oportunidade que a carreira do policial, que o policial ele tem dentro do órgão, se ele for para uma fronteira ou se ele for para uma região que não é fronteira? Então, isso também nós trabalhamos na nossa gestão. Para deixar bem claro, eu trabalhei entre 2011 e 2017. Eu fui por 6 anos diretora-geral e antes também fui superintendente por 5 anos no estado do Paraná. Então, eu tive praticamente 11 anos à frente, né, no estado, depois no departamento, administrando todo o país. Uhum. E nesse período nós nos preocupamos muito com as questões de regiões inóspitas e regiões de fronteira, porque o que a gente via era que cada vez que a gente fazia um concurso, onde a gente colocava, né, de acordo com critérios de avaliação e tal, para ver quais seriam os locais para colocar o policial lá, que era o local que precisa de ter ali, principalmente em região de fronteira, regiões inóspitas, e os policiais frequentemente não ficavam muito tempo lá. Você investia no treinamento do policial, colocava ele lá, mas ele não ficava, porque o salário, às vezes, dependendo da região, ficava muito mais, digamos, um salário menor, né, do que você trabalhar numa região que tem um custo de vida menor e tal. E ele, com isso, nós fizemos um estudo, aprofundamos isso, foi uma discussão de mais ou menos 2 anos durante esse período que nós tivemos, só para encontrar uma proposta de indenização, né, de fronteira e de região inóspita, para que o policial pudesse realmente ter algo que valorizasse o trabalho que ele está prestando ali. Então, hoje ele recebe uma boa indenização e isso fez com que a fixação dele se tornasse mais fácil, né, e desse continuidade no trabalho lá. Você fala muito do perfil do policial rodoviário federal, que quem entra nesse concurso ele tem que ter o perfil mesmo de policial. Então, considerando esse perfil, você acredita que tem alguma região que é mais crítica para um policial, ou uma região que é melhor para se trabalhar, ou não? Você acredita que um policial que tem um perfil, ele se adapta a qualquer uma das regiões? No curso de formação, inclusive nós também durante esse período implantamos um dos legados que eu acho mais importante na nossa instituição, que foi a Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis, né? E essa academia, ela veio com um propósito muito importante, né? Primeiro, a doutrina, ser uma doutrina da Polícia Rodoviária Federal, que antes o que existia na polícia eram doutrinas que vinham de outras instituições e que tentava melhorar, adequar de acordo com a prestação de serviço da Polícia Rodoviária Federal. Aí nós criamos uma doutrina e padronizamos isso para qualquer região que o policial for trabalhar, porque ele pode estar hoje trabalhando num local, na fronteira, mas nós temos operações nacionais, que ele tem que sair, às vezes lá, ele mora lá no Nordeste, mas ele às vezes ele é chamado para ações, uma operação na fronteira, uma operação no Rio de Janeiro, que hoje a gente tem, né, muitas ações lá no Rio de Janeiro, ou seja, ele é um policial nacional, ele não é um policial específico de um território. Então a formação dele é preparar ele, e para isso ele tem que ser vocacionado, né? Ele precisa entender que às vezes até ele vai ficar meses longe da família, porque ele vai estar atuando numa região. Então, para isso, ele tem que ter um desprendimento muito grande, ele tem que ter essa coisa de saber que ele vai estar lá e que uma hora ele está numa região. Eu mesma, durante a minha carreira,
trabalhei em mais de 5 regiões. E eu garanto para você que foi uma aula, cada região que eu trabalhei foi assim, grandes ensinamentos, grandes aprendizagens, para que eu pudesse ter assumido a direção geral, como eu assumi em 2011. Essa experiência que acumula em cada região, ela ajuda muito também na construção da carreira, né? E assim, a gente vê você falando sobre a Polícia Rodoviária Federal, a gente sente muita emoção, assim, você vê que você fala com paixão mesmo. O que te motivou a ser uma policial? Olha, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de desafios, né? E na época, eu entrei em 84. Era jovem, né? Tinha 20 e poucos anos, 21 anos. E o meu tio era policial rodoviário federal, lá em Foz do Iguaçu, onde eu nasci. Que é uma região, inclusive, muito difícil de trabalhar, né? E eu, na época, aceitei o desafio, achei muito bacana. Eu falei assim, olha, não tinha mulher na Polícia Rodoviária Federal. Foi o primeiro concurso, né? Foi o primeiro concurso, né? E eu fui classificada. Aliás, vários primos meus também participaram, né? Meu tio chamou todo mundo, né? A família inteira participou, mas a única que passou fui eu. E isso, para mim, foi assim, só foi botar um pezinho ali dentro, porque a paixão só ficou maior cada ano que passava, né? E até hoje, mesmo aposentada, ainda tem muito amor em tudo que a gente, toda a experiência que a gente viveu. Eu acho que o Policial Rodoviário Federal, ele tem, além de grandes desafios, né, que tem que enfrentar, mas ele tem coisas que ele aprende, que eu acho que são poucas profissões que dão essas oportunidades dele conhecer várias regiões do Brasil, dele enfrentar situações completamente diferenciadas. Em cada região uma peculiaridade, em cada operação, cada dia é um dia diferente. Então, eu gostava muito do desafio, né? Acho que é uma característica de um bom policial. E no seu caso foi um desafio a mais, né? Porque a gente vê pela história da Polícia Rodoviária Federal que demorou muito tempo para começarem a aceitar a mulher, né, como policial rodoviário federal. E você entrou nesse início e conseguiu mesmo assim chegar ao cargo de diretora-geral. Mas quais foram os desafios que você enfrentou durante esse caminho, que você acredita que foram desafios a mais pelo fato de você ser mulher? Então, logo de cara, quando a gente passou em todos a parte física, os testes todos, né, eu super animada, eu queria trabalhar na rodovia, né, eu queria ir lá para as rodovias fazer o trabalho de policial mesmo. Só que eu, por ser mulher, na época me colocaram na administração interna, né, trabalhar no escritório. Eu fiquei muito chateada com aquilo. E quando teve uma oportunidade, que teve um curso, uns 3 anos depois, teve um curso de motociclista. E era aberto, né? E eles acharam que eu não ia querer, sei lá, acho que nem passou pela cabeça que alguma mulher queria fazer curso. Que era um dos cursos, e até hoje eu acredito que seja um dos cursos mais difíceis para você passar como motociclista da PRF, porque é serviço de batedor que a gente faz, são ações assim extremamente perigosas, né? E ser motociclista já é perigoso, né? Imagina. Mas da polícia, então. E na época, como até agora, a gente só tinha motos grandes, e nós tínhamos a Amazonas 1600. Nossa. Era enorme. Então eles acharam, não, ela não vai. Mas nem sei se eles acharam alguma coisa, na verdade, né? Mas enfim, eu, ousada, como sempre, gostando do desafio, falei, agora é que eu vou pegar a minha carta de alforria. Então eu resolvi me inscrever e passei no curso, com todas as dificuldades, né? Que eu não era
motociclista, eu praticamente aprendi a pilotar a moto para poder estar Participar. Da seleção. E aí, daí em diante, meu filho, ninguém me segurou mais. Você foi a primeira motociclista, então? Foi a primeira mulher, não só da Polícia Rodoviária Federal, do Brasil, em termos de policial. Legal. Motociclista policial. Bacana, parabéns. Obrigada. E esse parece um momento importante, mas qual foi o momento durante toda a sua carreira que mais te marcou dentro da Polícia Rodoviária Federal? Olha, uma pergunta muito difícil, porque foram muitos momentos. Não dá nem para imaginar, dizer qual deles, mas eu acredito assim que, claro que o desafio maior, vamos falar assim, foi o fato de aceitar, na época, quando o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, me chamou para ser diretora-geral. E aquilo para mim foi, digamos assim, porque eu nunca imaginei na minha vida chegar a ser diretora-geral. E realmente foi muito emocionante até no dia que realmente eu assumi a direção-geral e tive todo o apoio que eu tive. Graças a Deus, uma equipe maravilhosa. E nesses anos aí, a gente viveu muita coisa. Dá para escrever um livro. A gente acompanhou, você falou que ficou de 2011 a 2017, né, como diretora-geral. E durante esse período teve Copa das Confederações 2013, teve Copa do Mundo 2014, teve Olimpíadas 2016. Então, durante todos esses grandes eventos, você que estava lá, né, coordenando a Polícia Rodoviária a nível nacional. Como é que foi? Quais foram os maiores desafios durante esses grandes eventos? Olha, te digo que nenhum diretor-geral até hoje, dentro da Polícia Rodoviária Federal, passou por tantos desafios ao mesmo tempo. Parece até que a gente tinha que ser uma mulher para enfrentar tudo isso, mas assim, foram 5 grandes eventos. Não existe operação no mundo maior que uma operação de Olimpíadas, de Copa. Não existe. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar para vários países e em algumas conferências internacionais. Quando terminou as Olimpíadas, né, que foi o último grande evento que eu participei, quando eu fui falar para um público de mais ou menos 200 países, representando todas as polícias do mundo, estava lá, e a gente foi dizer como tinha sido, né? E aí quando a gente falava a quantidade de rodovias envolvidas, a quantidade de ações operacionais envolvidas, todo mundo ficava assim, nossa, como é que pode? Porque o Brasil é gigante, né? Se comparar com a maioria dos países. Pra você ter uma ideia, a Copa das Confederações foram entre fronteiras e os 12 estados, enfim, que envolvia as competições, a Copa, né? Vou falar da Copa. Eram 56 mil quilômetros de rodovia. Porque vem de várias fronteiras, pessoas vinham de várias fronteiras, não era só de portos, de aeroportos. Só de aeroporto, né? Mas envolvia todas as rodovias, né, praticamente. E todos eles, teve muitos momentos de desafios, muitos motociclistas fazendo batedor, tivemos que mandar muitos pessoal da área operacional, por exemplo, para fora do país, para treinar eles a fazer um batedor, por exemplo, de modalidades como o ciclismo, que não existia aqui no Brasil nenhuma polícia especializada em fazer esse tipo de segurança, de competição para ciclismo. O que tinha aqui era mais ciclismo, digamos, competições nacionais. E quando se trata de competições internacionais, tem várias características diferenciadas e a gente precisou mandar gente para a França, para outros lugares, para participar e trazer as informações e capacitar aqui os nossos policiais. Então, durante esse período, os policiais saíram, foram fazer curso fora, fizeram muito treinamento aqui.
Então, assim, bem dinâmico. Né? Muito dinâmico. Muito dinâmico. Muito Assim, dinâmico. Uma carreira bem dinâmica, né? Muito dinâmico. E hoje, assim, quais você acha que são os maiores desafios da Polícia Rodoviária Federal daqui para o futuro? Olha, eu acho que é manter uma coisa também que eu queria destacar, que a gente trabalhou muito e quando a gente iniciou a nossa gestão, foi num projeto que a gente trabalhou muito a questão da visibilidade do policial, no sentido assim, de toda a imagem do policial ser trabalhada. Ou seja, a gente, desde o início, trabalhamos com planejamento estratégico e sempre focada nessa valorização do servidor. E nisso pautou também o que a gente chama de imagem institucional. Né? Nós tínhamos uma polícia assim um pouco... Existia um preconceito muito grande, né, com relação... Ela estava sucateada, estava com muitas dificuldades, postos sem, né, antigos, às vezes sem uma reforma, sem nada, viaturas. Quando eu assumi a administração, a viatura era a viatura mais barata, era como a licitação de uma viatura, de uma viatura que fosse o menor preço. Menor preço e pronto. E eu falei, não, a gente vai ter que mudar isso, nós temos que... Viatura é equipamento essencial para um policial. Armamento é o equipamento essencial para o policial. Nós não podíamos... A gente usava Taurus, né, porque tinha que ser a Taurus. Aí eu não vou entrar em questões... tem muitas situações aí, peculiaridades com relação a isso, mas nós conseguimos quebrar tudo isso. A gente hoje, o policial tem a viatura, a melhor viatura, o melhor equipamento, armamento, com uniforme, com licitações internacionais que nunca ninguém tinha conseguido, nenhuma polícia, entendeu? Então a gente abriu para o mercado internacional. Em que sentido? Valorizar o servidor, valorizar o policial, que não é só o valor do quanto ele vai ganhar como policial. Tem a valorização do servidor passa desde a imagem dele, do orgulho de pertencimento, que é o que nós mais trabalhamos, até o que ele oferece de resultado social, né? E foi assim. Foram 6 anos de resultados extraordinários. A gente conseguiu entregar, por exemplo, nós temos a meta da ONU de diminuição de acidente, uma meta mundial. A gente conseguiu em 5 anos praticamente cumprir com a meta, que era uma meta de 10 anos. Conseguiram cumprir, então, na metade do tempo previsto. E que até anteriormente era ao contrário. O que mais se falava era aumento de acidente, aumento de morte, aumento de... Então, foi um trabalho, assim, que foi em todas as áreas. Então, hoje, o grande desafio de qualquer gestor dentro de uma instituição como a Polícia Rodoviária Federal é dar continuidade a isso. Continuidade é a valorização do servidor, a prestação de serviço, focar naquilo que realmente tem que ser de entrega social. Ter uma polícia cidadã, uma polícia equipada, uma polícia que realmente tenha foco naquilo que ela quer prestar de serviço à sociedade. Busque o resultado mesmo. Busque o resultado, que não seja... Como eu conheci nesses meus 35 anos como servidora pública, instituições que até hoje são um fim em si mesmo. Ou seja, eles querem melhoria em todos os sentidos, estrutura, tecnologia, investir nisso, investir aquilo, mas não tem nem sequer aquela questão do... Qual é o meu papel na sociedade? O que eu tenho que entregar para a sociedade?
para eu ter essas melhorias, tem que ter essa visão social. Entendeu? Então, esse é o grande desafio. E não é só o grande desafio da Polícia Rodoviária Federal, não. Eu digo que esse é o grande desafio do país. Do país como um todo. Né? Como um todo, e principalmente instituições que têm como seu papel principal ser servidor público. Então, eu acho que esse é o grande legado. E é o que eu acredito que tem que dar continuidade. Você falando com tanta paixão desse serviço da Polícia Rodoviária Federal. Quando você falou do uniforme, então, de qualidade, armamento, eu acredito que o pessoal que está assistindo deve ter brilhado os olhos e se imaginado, né, já como um policial rodoviário federal. E durante esse período que você passou, você deve ter nomeado bastante gente, né, aprovado em concurso público. Você chegou a identificar alguma característica dessa galera que passa, algum perfil, né, relacionado a isso? O que essas pessoas têm em comum, assim, para conseguir entrar lá, né, passar nesse concurso, né? E, lógico, construir uma carreira lá dentro. Nesse período de 6 anos, nós fizemos 5 concursos e colocamos mais de 5.000 servidores. Inclusive, concurso administrativo. Nós colocamos também servidores administrativos. Mas, agora você me fala assim, eu me lembro com emoção quando a gente fazia os cursos de formação e depois a formatura deles, né? Foi muito emocionante, sabe? Tem coisas assim que acho que ninguém que viveu aquilo vai esquecer. O policial que entrou, aqueles que estavam lá envolvidos com aquilo tudo. Mas é o brilho no olhar de sentir que tem uma instituição que valoriza ele, que, assim, o juramento hoje do policial rodoviário federal diz tudo com relação à questão de ser um policial cidadão, de ser um policial que está empenhado em fazer diferença para o país, de ter isso como uma missão. E na academia isso é muito trabalhado, os princípios, os valores, né? Que eu acho que são coisas que não se compra com salário nem com cartão de crédito, são princípios que estão dentro das pessoas e que eu vi isso muito no brilho de muitos servidores. E nós temos hoje dentro da Polícia Rodoviária Federal pessoas muito comprometidas, com muito talento, fazem serviços sociais além de serviços de enfrentamento a tráfico, a contrabando, a questão da criminalidade. Existem ações sociais maravilhosas, com serviço de educação de trânsito, com serviço de prestação de serviço com relação à questão de exploração sexual infantil, de tráfico de pessoas, de tráfico de órgãos. Então, eu acho que para você fazer isso, cara, tem que ter alguma coisa lá dentro que bate mais forte. Sim, não é qualquer um que encara esse negócio, né? Brincando, mas tem que ter o brilho e tem que ter muitos valores dentro de si, que quando ele chega lá, ele se identifica com aquilo. Ele diz, é isso que eu quero ser. Você falou um pouquinho sobre a carreira da Polícia Rodoviária Federal e você citou aí como um ponto crucial na hora de selecionar os policiais, que é o curso de formação, né, que é previsto como uma etapa do concurso. Como é que funciona esse curso de formação? Bom, o curso de formação, ele vem mesmo para lapidar o policial, né? Ou seja, como a Polícia Rodoviária Federal, ela abre, né, para todas as formação, desde do médico até o cara que é formado em, sei lá, em sociologia, em direito, em todas as áreas. Então, no momento da academia é que ele vai ser lapidado ou formado realmente para ser policial rodoviário federal, né? E nesse período que nós
estivemos à frente da direção, uma das coisas que nós mais trabalhamos foi a questão da criação da academia lá em Florianópolis. E para criar uma padronização de formação e também uma doutrina da Polícia Rodoviária Federal, né? E com isso, formar um policial que esteja preparado para atender toda a demanda que tem dentro da instituição, né? Todas as ações operacionais que tem dentro da instituição, em todas as regiões do Brasil. E é claro, tem toda uma etapa que ele, lá dentro, é bem intenso, né? Os cursos que tem, exige muito da pessoa, e para ela chegar até o final, ela realmente tem que ter essa vocação de ser policial, senão ela vai parar na metade do caminho, a pessoa não vai conseguir cumprir com todas as etapas. E o primeiro desafio é o concurso público, né? É o que o pessoal está se preparando. E falando em concurso público, você quer deixar uma mensagem para quem está se preparando agora para a Polícia Rodoviária Federal? Se você pudesse encontrar com eles, o que você diria? Então, eu gostaria de dizer a todos que, ao decidir, né, de entrar numa carreira como essa de policial rodoviária federal, essa pessoa ela tem que ter alguns princípios dentro dela e realmente seja aqueles princípios que movem o ser humano no sentido de prestar um serviço à sociedade, de dar proteção à sociedade, porque quando você entra numa carreira como essa, você vai ter milhões de desafios, né? Situações que às vezes você é o único policial que está lá naquele local para atender, para prestar aquele primeiro socorro, enfim, nós temos várias situações de enfrentamento que o policial tem, a pessoa que entrar numa carreira dessa, ela tem que ter esse perfil de desprendimento, de se doar, de estar prestando realmente um serviço à sociedade. E principalmente que o que move essa pessoa num país como o nosso hoje, que precisa tanto de pessoas que tenham essa visão de prestador, de ser servidor, de atuar como servidor público mesmo, é aquilo que eu digo que está lá dentro do nosso coração, que é a vocação de ser policial rodoviário federal. Querer mesmo estar trabalhando e prestando esse serviço. E eu gostaria até de falar uma coisa que eu sempre falei muito em todos os discursos que eu falava com os meus policiais na época, que era o seguinte: quando você está falando em prestar serviço à sociedade, você está falando a sociedade somos nós. É o teu pai, é a tua mãe, é o teu filho, é o teu irmão, é a tua namorada, é a tua esposa. Ou seja, você está prestando serviço para todos nós. Se inclua nisso e veja se realmente é isso que você quer, né? Fazer esse trabalho com esse desprendimento. É isso. Maria Alice, muito obrigado. Realmente é de arrepiar. Ex-diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, primeira mulher motociclista. Então é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por esse bate-papo. Acredito que quem é concursado também, quem está prestando esse concurso também, ficou muito agradecido. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E boa sorte. Boa sorte para vocês. Obrigado. Tchau.